Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse camarada aí que é muito importante para o pensamento humano chamado John Stuart Mill. Em especial, nós falaremos sobre um, um texto dele chamado A Sujeição das Mulheres, que ele trata sobre o direito das mulheres. Hoje vocês podem estudar, hoje vocês podem escolher a profissão que vocês querem trabalhar, mas não tomem isso como garantido, nem tomem isso como um direito que sempre existiu. As mulheres lutaram muito para que essa liberdade fosse possível. E este é o tema da do nosso vídeo de hoje, né? Então eu começo falando sobre dois textos bem importantes de John Stuart Mill. Em especial nós temos o Sobre a Liberdade, que é o texto mais importante dele. E em segundo lugar eu destaco A Sujeição das Mulheres. E esse texto é o tema da nossa aula de hoje, né? E eu começo este vídeo com a seguinte citação aí no bloco vermelho: é inútil que os homens proíbam as mulheres de fazer o que as mulheres, por natureza, não podem fazer. O que essa frase nos diz, né? John Stuart Mill ele fala por uma época onde mulheres não tinham os mesmos direitos do que os homens, né? Até hoje isso é questionável, né? Mas na época dele as mulheres não podiam nem votar. E que época é essa? Nós estamos falando de 1860, não tem muito tempo assim, né? E em qual lugar? Lá na Inglaterra, né? Ele levou para o parlamento, né, o local onde os políticos discutiam, uma, uma folha com mais de 1.500 assinaturas de mulheres pedindo o direito de exercerem o voto, né, chamado sufrágio universal. Essa palavra estranha significa simplesmente o direito das mulheres de votar em quem elas quiserem, né? E esse texto foi votado e o resultado foi o seguinte: 194 pessoas votaram contra o direito das mulheres votar e 73 votaram a favor, ou seja, quase 3 vezes o número de homens votaram contra a possibilidade das mulheres votar, né? Então, hoje, esse direito ao voto feminino, o, ele não é um direito que sempre existiu, né? E, voltando à citação, né? É inútil que homens proíbam as mulheres de fazer o que as mulheres, por natureza, não podem fazer. Então, nós estamos numa época que as mulheres eram destinadas somente a cuidar do lar, a cuidar dos filhos e nada mais. Isso era imposto a elas. E John Stuart Mill, nessa frase, ele levanta um problema muito interessante. Vocês que proíbem as mulheres de exercer a medicina, a advocacia ou qualquer outra profissão, com que direito vocês fazem isso? Se elas são incapazes, como vocês dizem, de exercer qualquer profissão, por que proibir? Se o homem é incapaz de voar, se o homem é incapaz de alcançar a lua sem qualquer ferramenta, sem qualquer espaçonave, por que proibir? É inútil proibir. Então,
se as mulheres não são capazes de exercer qualquer profissão, por que proibir, né? Esse é um, é um argumento muito forte, muito interessante levantado por Stuart Mill, né? E eu destaco ele, né, como um dos mais importantes deste texto, A Sujeição das Mulheres. Então vamos lá, né? Esse texto é dividido em quatro capítulos e nós falaremos brevemente o que cada capítulo nos diz, né? O primeiro capítulo defende que essa sujeição é arbitrária, e arbitrária significa o quê? Algo injusto, algo que não é natural, né? Então, olha só, a subordinação das mulheres aos homens não é natural, mas injusta, né? Ele diz que os homens imporam esse destino às mulheres por base da lei do mais forte, por base da força. Mas esse argumento é muito furado. Basta a gente lembrar que quem é mais forte? É o homem ou o leão, por exemplo? Ora, o leão é fisicamente mais forte do que o homem. Mas por que o homem domina o leão? Não é porque o homem é mais forte, é porque ele tem mais capacidade intelectual para tal, né? Agora, algo pode ser até questionado, né? Isso significa que a mulher é subordinada ao homem porque o homem tem mais capacidade intelectual para tal? E a resposta de John Stuart Mill é um radical não. Por que não? Porque mulheres foram, desde sempre, proibidas de exercer as suas capacidades intelectuais justamente pela lei do mais forte, pelo físico do homem, né? Mas isso é uma imbecilidade para ele. Continuando. Nunca tiveram o direito de realizar as mesmas funções. E aí a gente volta para aquela frase citada no início, né? Por que que elas nunca tiveram o direito de realizar? É porque elas são incapazes? Ora, se elas são incapazes, para que proibir? Em seguida, ele levanta um assunto bem interessante aí. A escravidão no Império Britânico, ela foi abolida em 1834, mas a das mulheres, a escravidão das mulheres, não. Ela ainda continua. Ele denuncia uma escravização que ela foi legalizada, né? As mulheres continuam escravas dos homens nos lares. E ele considera isso um absurdo. A outra citação aí em vermelho que eu destaco para vocês é a seguinte: não restam mais escravos legais, exceto as donas de casa, né? Confirma aquilo que a gente acabou de falar há pouco, né? No segundo capítulo, o tema em questão é o casamento, né? E ele diz o seguinte, né? Cuidar do lar e ter filhos se assemelha ao alistamento militar forçado. Da mesma forma que homens são forçados a se alistar no serviço militar, para ele as mulheres foram assim forçadas a cuidar do lar e dos filhos. Não foi algo que elas escolheram, foi algo imposto a elas, sem se perguntar se era isso que elas queriam. Em seguida, né,
não foi dada às mulheres a possibilidade de escolher outro caminho. Que outro caminho? Em diversas partes desse texto diz Stuart Mill, né? Qualquer caminho. Não cabe ao homem dizer qual caminho as mulheres devem seguir. Ele defende uma liberdade radical da mulher escolher o seu caminho, qualquer que seja este caminho, né? Então ele defende o direito da mulher trabalhar fora do lar, né? Hoje sua mãe possivelmente trabalha fora do lar, né? Em muitas casas, né? Isso nem sempre foi assim. Ainda restam lares onde os homens proíbem as mulheres de até cogitar exercer uma profissão fora do lar, infelizmente, né? No terceiro capítulo, o tema é o sufrágio universal, a igualdade de oportunidades e educação. E essa palavra estranha para muitos de vocês, aí, sufrágio universal, ela significa tão somente o direito da mulher votar. Hoje as mulheres, né, votam no Brasil. Isso não significa que elas votem em todos os países do mundo, né? Alguns países mais radicais ainda persistem em não permitir o direito ao voto das mulheres. E outros, ainda que permitam o voto, não liberam as mulheres de exercer cargo público, né? Então isso é um outro problema, né? Continuando, ele defende neste terceiro capítulo a importância da educação, né? Hoje, muitas mulheres estudam. No passado, elas eram proibidas de estudar, né? E, infelizmente, em alguns lugares, ainda hoje, as mulheres, as meninas, são proibidas de estudar. E isso é lamentável para o John Stuart Mill. Ele critica, e a seguinte crítica é destinada às mulheres. Ó. As mulheres não têm originalidade, elas não escrevem bons livros. E diante disso, diante dessa crítica, ele faz a seguinte pergunta: mas quando que elas foram estimuladas para tal? Quando? Você pega, por exemplo, aí o futebol masculino e feminino. O futebol masculino ele começou há décadas antes do futebol feminino. E sempre que alguém começa na frente, ele tem vantagem. Né? Eu, eu não, vou dar um outro exemplo. Alguém que pratica a maratona há uma década, ele tem vantagem frente a um outro concorrente que começou há um mês. Né? Outro dia eu vi um vídeo de um cara que estudou xadrez por um mês e ele desafiou o campeão mundial de xadrez. Ele, quando eles jogaram, o desafiante não foi páreo não durou muito tempo, né? Ele perdeu rapidamente. Mas continuando, né? A contra-crítica de John Stuart Mill é a seguinte, né? Quando elas foram incentivadas a isso, né? Eu já acabei falando sobre isso, né? Se as mulheres não escrevem bons livros, num argumento preconceituoso, a contracrítica é a seguinte: quando elas foram incentivadas a, a se dedicar à literatura e escrever bons livros, né? Até pouco tempo a mulher era proibida de estudar. No quarto capítulo, o tema é o seguinte: quais os benefícios da igualdade de gênero?
E esse eu considero o capítulo um dos mais interessantes, porque ele, além de dizer que isso é o mais justo, a igualdade entre homens e mulheres, ele defende que quando você incentiva a mulher a estudar e exercer profissões em direito e igualdade dos homens, isso significa dobrar o número de pessoas que podem contribuir para o avanço da humanidade. E um exemplo disso é bem fácil entender, né? Quando essa doença, o Covid-19, né, o coronavírus chegou no Brasil, duas pesquisadoras da USP decifraram o genoma em menos de 2 dias, né? Duas cientistas do sexo feminino, né? Então, o que Stuart Mill está dizendo é o seguinte: quando nós temos homens e mulheres pensando no bem comum, no avanço do progresso humano, isso é melhor do que apenas metade da população. É melhor do que apenas homens contribuindo para isso. Então, em vez de atrapalhar, homens proibindo mulheres de estudar, de trabalhar, de exercer profissões, por que não incentivar, né? E eu termino com a seguinte citação do livro, né? É muito séria a perda que o mundo tem com a recusa de usar metade de toda a quantidade de talento que possui. Ou seja, é um absurdo proibir que metade da população, ou seja, que mulheres não estudem e não contribuam para o progresso humano. Beleza? Ficou claro? Acho que é bem tranquilo e eu acho esse pensador John Stuart Mill um pensador muito interessante para que vocês pensem algo do nosso dia a dia, né? E para terminar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a história dessa grande menina aqui chamada Malala. Vocês já ouviram falar sobre ela? É uma jovem paquistanesa que na idade adolescente, na idade de vocês, ela trabalhava com uma escola, né? Ela era professora de meninas e ela defendia o ensino para meninas e os radicais talibãs que proibiam a mulher de estudar deram um tiro na cabeça dela. Ela, por sorte, não morreu e hoje luta pro direito de todos, homens, em especial mulheres, o direito de todos estudarem. Beleza? Então fica aí o meu desafio do dia para vocês, que é o seguinte: valorizem a educação, valorizem o direito de estudar e sempre estendam a mão para que todos possam contribuir com o progresso da humanidade. Valeu, um abraço, queridos.